Você já explodiu alguma vez? Perdeu a cabeça? Saiu de si? Chutou o balde? Disse coisas que não gostaria de ter dito? Ou em seu coração desejou esganar uma pessoa, se fosse possível? Bom, se isso já aconteceu com você, esse vídeo é para você e para mim. Por que continuar falando sobre o orgulho? Bom, nós já tivemos 3 vídeos e será que não está suficiente? Mais uma vez eu trago, dessa vez, uma razão apenas. Jonathan Edwards, um pregador do Evangelho, há muitos anos disse que o orgulho é como uma cebola. Quando você tira uma camada, sempre vai ter outra embaixo. O orgulho é inesgotável. Bom, mais uma manifestação do orgulho é a ira. A ira pecaminosa é uma manifestação clara de orgulho no nosso coração. Stuart Scott, no seu livro Do Orgulho à Humildade, ele diz, na manifestação número 3 do orgulho, que uma pessoa orgulhosa é sempre irada. A ira pode expressar em acessos de raiva, retraimento, amor ou frustração. Um sinônimo de ira é o mau humor. O olhar com ira tem sido chamado de assassino silencioso. A pessoa geralmente se torna irada porque as suas expectativas ou os seus direitos não são atendidos. Olha aí. Ele diz mais para frente também que a pessoa orgulhosa costuma ser impaciente ou irritável para com os outros. Uma pessoa orgulhosa, segundo ele, fica irada contra as pessoas porque imagina que os seus próprios planos estão sendo arruinados. Geralmente ela é inflexível em suas preferências. Ou é do meu jeito ou nada feito. Ele vai além e diz que a pessoa orgulhosa costuma ser sarcástica, ofensiva e menosprezadora. Em suas palavras, o orgulhoso tende a ser muito rude. Aquele que menospreza as outras pessoas geralmente quer exaltar-se acima dos outros. Frequentemente, isso pode ser evidenciado através da atitude de caçoar. Ela se desculpa dizendo, esse é o meu jeito, é a minha personalidade. Mas ainda assim, ela continua vivendo na prática da ironização das coisas. Essas são manifestações da ira. A ira se manifesta não apenas no gritar com alguém, no bater nas coisas. A ira se manifesta numa vida de murmuração, uma vida de falas agressivas, rudes, duras. Muitas vezes a gente dá desculpas dizendo que não, eu só estou tentando falar a verdade. É possível falar a verdade em amor, de forma mansa, mas muitas vezes a gente não faz isso. Para ir um pouquinho além, um pregador do evangelho aqui no YouTube chamado João Pedro Maia, inclusive ele tem um canal, vou deixar o link aqui na descrição para você segui-lo. Ele disse certa vez que há 5 motivações pecaminosas para se irar. Ele diz, primeiro, você se ira por causa da violação dos seus direitos. Eu sinto que os meus direitos foram violados, então eu me iro, sangue ferve. Segundo, o desapontamento com a condição da vida, que normalmente é expresso na reclamação, murmuração. Terceiro, quando os meus objetivos são frustrados, ou seja, quando a rotina sai, né, do lugar, ou quando eu estava tentando muito alguma coisa e eu me frustro e não acontece aquilo que eu havia estudado para acontecer, eu havia me esforçado para acontecer. Eu me iro, quarto lugar, quando eu me irrito com coisas bobas, né? A internet demorou para ligar, ou o celular não está funcionando, ou coisas desse tipo. E eu vou lá e chuto a parede, eu fico irritado, eu jogo a coisa no sofá. E a quinta, ele diz que a gente costuma se irar quando temos expectativas irreais das pessoas. E elas não cumprem, talvez, o papel que a gente estava esperando delas. Tudo isso já aconteceu com você? Ira, em outras palavras, uma boa definição para ira pecaminosa, é tentar punir o outro ou algo por não se fazer o que quer. Ou seja, quando algo que eu quero não é feito por alguém ou por algo, eu vou punir essa pessoa através da minha irritação, ou através até mesmo do afastamento, o emburro. Quando eu fico emburrado, de canto, eu também estou expressando ira. Mas a ira também ela se manifesta no coagir o outro para se fazer o que quer. Talvez eu preciso controlar a situação, então eu vou usar da minha ira para coagir a pessoa a fazer aquilo que eu quero. Ou seja, no fundo, por que a ira é uma manifestação do orgulho? Porque a ira está focalizada em mim. Eu sou o centro.
eu quero que as minhas vontades sejam feitas. E se ela não é feita, se as minhas vontades não são realizadas, eu saio do controle, eu perco a paciência. Bom, existe um exemplo muito claro na Bíblia de uso pecaminoso da ira. O exemplo é o rei Nabucodonosor, que está escrito a história dele em Daniel. O profeta Daniel relata que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, era um homem muito orgulhoso. E por que isso? No capítulo 3 de Daniel, ele constrói uma estátua de 27 metros, banhada em ouro e tudo mais, e ele manda que todos os povos se dobrem perante ela e adorem essa estátua. Nós não sabemos exatamente sobre o que era essa estátua, mas a ideia é que como se Nabucodonosor espelhasse a si mesmo naquela estátua. Ele desejava ser adorado, mas os 3 amigos de Daniel não se dobraram perante aquela estátua. Eles desobedeceram a lei do rei, porque eles preferiam obedecer a Deus e honrar e adorar somente a ele, do que um mero ser humano. E quando isso acontece, olha o que diz o texto, Daniel capítulo 3, verso 19. Então, quando eles recusaram esse pedido, essa ordem do rei, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Olha o que a ira daquele homem o levou a fazer, a matar aqueles 3 jovens inocentes. Mas por que isso? Porque ele não foi adorado. A ira é uma manifestação direta do orgulho. Qual então a solução para a ira? A Bíblia vai dizer que a ira não é um produto das coisas que acontecem ao nosso redor. Nós não somos vítimas da nossa própria ira. Mas eu sei que eu não sou vítima da minha própria ira. Mas muitas vezes nós damos desculpas para a nossa ira, como se não viesse da gente, foram as pessoas que causaram isso na gente. Quando a gente diz, não, mas eu sou assim, é o meu temperamento, ou, meu dia foi difícil, acordei com o pé esquerdo, saí de mim, perdi a cabeça. Todas essas frases de efeito, na verdade, estão tirando a responsabilidade de mim, estão me fazendo vítima da minha própria ira. Quando a Bíblia, na verdade, diz que a ira não é uma questão de temperamento e não é uma questão externa ao ser humano, é uma questão interna. A solução para a ira não é eu contar até 10, não é eu tomar banho gelado e fazer exercício físico para me desestressar ou esmurrar a parede. A solução para a ira é o arrependimento. A ira é uma manifestação do orgulho do meu coração. Então, eu preciso parar de dar desculpas para ela, me arrepender dela, porque é uma ofensa grave contra Deus, porque é me colocar acima dele, é uma autoexaltação. Então, sim, a ira não é só um comportamento emocional, um produto das coisas ao meu redor que me pressionam a perder a cabeça. Não. A ira é uma atitude pecaminosa, moral do meu coração contra Deus. Qual é o contrário, então, da ira? O contrário da ira pecaminosa na Escritura não é ser uma pessoa boazinha, voz baixa, né, que nunca faz nada, se deixa sempre levar, que é bobinha, que é calminha. Não, zen, né? A ideia na Bíblia é a ideia da mansidão. Uma pessoa realmente humilde é uma pessoa mansa. Mansidão é o oposto da ira pecaminosa. Stuart Scott vai dizer no seu livro, uma pessoa humilde é uma pessoa gentil e paciente. Uma pessoa mansa. Em suas palavras, a pessoa humilde quer agir como Deus age, não se focaliza naquilo que ela mesmo quer. Também deseja amar os outros da maneira como Deus ama. Não se irrita facilmente, nem se importa em esperar. Uau! O que significa então mansidão? Jerry Bridges, em um dos seus livros, também um autor que eu gosto muito, ele diz que mansidão é reagir de forma humilde diante de atitudes dolorosas das pessoas e diante das adversidades que Deus traz à nossa vida. Ou seja, uma pessoa mansa, ao contrário de uma pessoa iracunda, é aquela que, diante da ofensa das pessoas, ela reage de forma humilde e diante das adversidades que o próprio Deus traz a ela, né, que a vida traz,
da dificuldade da vida, do trabalho, das doenças, das perdas, ela consegue reagir também de forma submissa e humilde. E quem melhor, ou qual o melhor exemplo de humildade e de mansidão na Escritura? Não é o rei Nabucodonosor. Pelo contrário, é o rei Jesus Cristo. Jesus, como ele mesmo disse, é manso e humilde de coração. Mesmo quando os discípulos falavam tolices e pecavam contra Jesus, após ele ter ensinado vez após vez o que fazer, Jesus não explodiu com seus discípulos porque eles o decepcionaram. Nem foi sarcástico com eles, fazendo piadinhas de duplo sentido. Não, ele sempre foi gentil, manso. Não apenas ele cuidou dos seus discípulos na forma como ele falava, mas ele também, sim, se irou de forma santa. É possível ser uma pessoa que pratica a ira de maneira que agrada a Deus. Jesus fez isso. Quando haviam pessoas que estavam fazendo mercadoria da graça de Deus no templo, ele virou as cadeiras. Dizem alguns que Jesus ali perdeu a cabeça e pecou. É claro que não. Por quê? Porque a ofensa não foi diretamente contra ele, de uma maneira egoísta, foi diretamente contra Deus. Ele se irou com o mal e não se irou com os seus desejos e direitos não atendidos. Então a ira de Jesus foi contra o pecado, não contra ele. E por isso nós podemos dizer que a submissão de Jesus ao Pai, quando ele vai para a cruz, sem abrir a boca contra os seus inimigos, demonstra que ele não pecava com a ira pecaminosa. Ele era uma pessoa mansa e humilde. Ele é um rei muito melhor do que Nabucodonosor. Jesus nos ensina que a verdadeira humildade está na mansidão, está em olhar para as pessoas e de forma humilde, ser uma pessoa firme e que fala a verdade em amor, e que não precisa erguer o tom de voz, não precisa bater nas coisas, não vive reclamando, pelo contrário, é uma pessoa agradecida e humilde diante do Senhor. Isso só é possível se você está em Cristo. Só é possível ser uma pessoa mansa e não iracunda se você se arrepender dos seus pecados, confessar diante do Senhor a sua ira e pedir a graça de Jesus para ser como Ele. E tem uma boa notícia para você. Se você ardentemente deseja que isso aconteça na sua vida, a Bíblia diz: peça e você receberá. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vá até Ele e Ele te concederá a humildade. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo.